Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. A versão contemporânea diz assim: Deus pode derramar bênçãos das maneiras mais surpreendentes. Portanto, estejam preparados para qualquer situação, mais que simplesmente preparados para fazer o que precisa ser feito. Amém? Podeis assentar. Senhor, nós te agradecemos por essa oportunidade, ó Pai amado, nós te louvamos pela vida dos seus filhos que aqui testemunharam, Senhor. Os testemunhos edificaram as nossas vidas, ó Pai amado. Nós te louvamos por isso. E eu agora, neste momento, me coloco como um instrumento teu nas tuas mãos, ó Pai. Usa-me de acordo com a tua vontade, de acordo com a vontade que tu tens, Senhor, para cada um dos teus filhos aqui, ó Pai. Te louvo por isso mais uma vez e te agradeço hoje e sempre. Amém. Queridos, eu diria que Deus, Ele já tomou a decisão de te abençoar. Ele quer te abençoar. Então você só precisa tomar posse. Porque Ele já acreditou, Ele já depositou, Ele já liberou, Ele já disponibilizou, Ele já desbloqueou, Ele já agraciou você. Você só precisa tomar posse daquilo que Deus tem para você. E Deus tem graça. Eu gosto da palavra graça. O que significa graça? Quando a gente vai buscar no dicionário, do ponto de vista semântico, o dicionário é muito pobre. Ele não mostra toda a dimensão e o significado que a palavra graça que tem na Bíblia, ela nos traz. Dimensão é apenas largura e profundidade. E aí nós ficamos limitados pela nossa elaboração intelectual. Nós não conseguimos entender. Há definições como, por exemplo, que graça é um favor imerecido. Mas eu diria que graça é muito mais que isso. Graça é o poder de Deus disponível para satisfazer todas as nossas necessidades. Isso é graça. E é isso que Ele tem para você hoje, nesta manhã aqui. Poder de Deus disponível para satisfazer todas as suas necessidades. Eu não sei qual é a sua necessidade, mas certamente você pode acessar pela fé. É isso que Deus tem para você hoje. Existem várias definições e eu diria, quando pesquisava sobre o tema graça, encontrei diversas obras de famosos artistas, desde escultores, escritores, pintores, que tentaram representar através da sua arte o que significava graça. Embora uma grande beleza, tudo que eu consegui enxergar, eu consegui pesquisar, consegui ler, mas nenhuma das definições e nenhuma das obras retratadas conseguiu mostrar a beleza que é a graça descrita nesse livro aqui e a beleza da graça testemunhada aqui. Eu acredito que foram poucas as pessoas que não foram tocadas e não se emocionaram com os testemunhos aqui. Isso simplesmente é a graça de Deus. Embora eu disse que poucas coisas representadas pela arte de pessoas talentosas descrevem com tanta profundidade a graça, mas teve um dos textos que eu li, um dos livros que li, ainda quando era bastante jovem, devia ter uns 22, 23 anos, eu tive contato com um livro, um clássico da literatura moderna, da literatura antiga, um livro escrito no ano de 1802, por aí, por um escritor francês chamado Victor-Marie Hugo. Victor Hugo, como é conhecido. E o clássico que ele escreveu, é um clássico que talvez alguns de vocês já tenham assistido um musical relativo a ele, tenha lido talvez a obra resumida, ou até assistido um filme, o clássico Os Miseráveis.
E neste clássico, nesta obra, tem um episódio muito interessante, que talvez a gente consiga entender o que significa graça. E, sobretudo, a graça que eu quero falar aqui hoje, nos próximos, talvez, 15 ou 20 minutos. Nesse clássico, tinha um personagem, um sujeito chamado Jean Valjean, e ele tinha sido prisioneiro, tinha ficado 14, 15 anos preso, e de repente ele ganhou a liberdade. E quando ele ganhou a liberdade, alguém disse: olha, você agora está livre. E colocou ele para fora dos muros daquela cadeia, e ele não sabia o que fazer. Ele não tinha um centavo no bolso, ele tinha simplesmente uma história pregressa que não era tão agradável. Ele tinha sido preso porque no momento de fome ele roubou uma comida, e agora ele estava livre, mas livre e ao mesmo tempo prisioneiro do seu passado. E ele bate à porta de uma casa, e essa casa morava um bispo, e ele conta a história para o bispo, e de uma certa forma já até esperava uma certa rejeição. Mas aquele bispo, conhecedor da palavra, conhecedor da obrigação e conhecedor do mandamento, amai o próximo como a ti mesmo, aquele bispo o acomodou, convidou ele para se sentar à mesa, e naquele momento Jean Valjean, teve uma experiência muito interessante. Fazia muito tempo que ele não comia ou jantava aquelas coisas que foi colocado à mesa: sopa, pão, figo, queijos, e tudo isso servido numa fina prataria. Os pratos, os talheres eram nobres. Depois aquele bispo mostra o quarto para Jean Valjean e diz: olha, você vai dormir aqui hoje, pode ficar à vontade. E esse ex-prisioneiro não consegue dormir, acorda no meio da noite e, pensando no futuro, o que o esperava, ele decide roubar a prataria do bispo. Só deixou os castiçais. Quando sai à rua, poucos metros depois, a polícia, desconfiando daquele indivíduo, prendem aquele indivíduo, percebe que ele está com uma prataria, e percebe que aquela prataria tinha as inscrições da família do bispo, e aí foi com muita facilidade que chegaram até a casa do bispo a altas horas da noite, com aquele prisioneiro. E o bispo, logo que viu, antes que o policial ou os policiais começassem a dar algum tipo de explicação, o bispo olha para aquele que deveria então continuar prisioneiro, aquele que roubou a prataria de sua casa. Ele diz: ó, que bom que você está aqui, eu estou contente em vê-lo. Eu não acredito que você tenha esquecido os castiçais. Eles também são feitos de prata pura. Leve-os com você, com os garfos e os talheres que eu dei a você. Os policiais foram dispensados. O bispo olha para ele e diz: segue em frente, faça o seu caminho. Naquele momento a graça alcançou Jean Valjean. E o resto da história é uma história muito bonita, que ele, a partir do momento que recebeu aquela graça, ele começou a multiplicar, se tornou um indivíduo honesto, um batalhador, um lutador. E é isso que a graça de Jesus faz com a gente quando ela nos alcança. Ela transforma a nossa vida. A graça de Deus é a boa vontade de Deus, é a predisposição positiva de Deus, é o desejo de Deus nos abençoar, é a intenção constante de Deus de fazer o bem para as nossas vidas. É a intenção de Deus em relação à humanidade.
Quando a gente lê em Êxodo, e eu gostaria que, se você quiser me acompanhar, o livro de Êxodo, no capítulo 33, no verso 19, Deus dizendo a Moisés, porém ele disse, eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti. E apregoarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. Gostaria que você só prestasse atenção e assimilasse essa promessa para você. As primeiras palavras deste versículo 19 do capítulo 33. Porém ele diz, eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti. Isso é que Deus tem para você. Graça e bondade. Salmo 100, verso 5 diz assim, porque o Senhor é bom, e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração em geração. E a palavra do Senhor, numa outra tradução, na versão contemporânea, o mesmo verso 5 do Salmo 100 diz assim, porque o eterno é bom demais, transborda em inefável amor e é leal para sempre. Vocês que tiveram os seus filhos apresentados aqui, tenha certeza que a bondade do Senhor, ela se estende-se de geração em geração. E vocês verão os seus filhos abençoados e os filhos dos seus filhos abençoados. Amém? Porque essa é a promessa do Senhor Jesus. Essa é a graça do Senhor Jesus para nós. Esse é o amor que nós não merecemos, mas que o Senhor Jesus, Ele nos disponibiliza, Ele deixa para nós. Jeremias, no capítulo 29, no verso 11, diz assim, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Na versão contemporânea diz assim, sei o que estou fazendo, já planejei tudo, e o plano agora é cuidar de vocês. Não os abandonarei, meu plano é dar a vocês o futuro pelo qual anseio. Vocês pais que vieram aqui hoje apresentaram os seus filhos, fique tranquilo, porque a graça do Senhor lhes alcançou no momento que vocês apresentaram os seus filhos aqui. E certamente o que Deus tem para eles é aquilo que Ele já planejou. O plano é cuidar dos seus filhos, cuidar de vocês, pais. E tenho certeza, a promessa do Senhor diz, não os abandonarei. Meu plano é dar a vocês o futuro pelo qual anseiam. Eu tenho certeza que quando o pastor fazia a oração aqui, abençoando os seus filhos, passou pela cabeça de vocês um futuro. Talvez vocês idealizaram alguma coisa para os seus filhos, e certamente essa idealização foi algo nobre. Tenha certeza, o Senhor Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu. O que é necessário? A senha para acessar tudo isso. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 4, verso 16. Cheguemos, pois, com a confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Esta é a senha. Nós só precisamos nos achegar ao trono da graça, para que possamos alcançar essa misericórdia. Eu gosto muito, sempre que estruturo alguma aula aqui da escola bíblica, ou mesmo quando o pastor me convida a pregar, eu gosto de preparar alguma coisa, gosto de buscar todas as referências bíblicas, por isso que até às vezes sou cansativo, que obrigo vocês a ficar manuseando a Bíblia, procurando muitas vezes, mas eu acho que quando a gente lê a palavra sempre nos toca. Ela sempre faz alguma coisa dentro da gente e a gente acaba sendo melhor cada vez que a gente lê a palavra. E para alcançar essa graça, eu pude, analisando essa passagem de Hebreus capítulo 4, versículo 16, eu descobri 3 coisas aí, nessa passagem. Né? Primeiro,
que o profundo amor de Deus, Ele nos aceita, Ele nos perdoa e Ele cuida de nós. O que Deus tem para você hoje é que não importa qual é a tua história, Ele aceita você do jeito que você é. Ele perdoa e Ele cuida de você. Eu diria que hoje nós todos estamos naquele estágio onde Ele está cuidando de nós. Nós já fomos eleitos pela graça de Jesus, já fomos aceitos. Lá em João, capítulo 4, verso 10 e 11. 1 João, não o Evangelho de João. 1 João, capítulo 4, verso 10 e 11. Na versão contemporânea, diz assim: não que tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho como sacrifício para purificar os nossos pecados e consertar os danos que eles causaram em nosso relacionamento com Deus. Então não importa o que aconteceu no seu passado, a graça do Senhor Jesus, ela te alcançou e você já foi perdoado. Agora só resta bênçãos para você. E você veio aqui hoje e vai sair abençoado daqui. Certamente vai sair muito melhor do que entrou. Certamente vai sair celebrando as bênçãos do Senhor Jesus para a sua vida. E eu queria que você lesse junto comigo Jeremias 31. Profeta Jeremias, capítulo 31, verso 33 e 34. Que fala do perdão de Deus. E diz assim em Jeremias 31: mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará a alguém mais a seu próximo, nem a alguém a seu irmão, dizendo: conheci ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o mais pequeno deles até o maior, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. O que Deus tem para você é que não importa o teu passado, a tua história, o momento agora é de graça e bênção para você. Para encerrar, porque não queria passar do tempo, por conta até da nossa disciplina aqui, nós temos uma convicção e alguns valores, e um deles é seguir a disciplina da igreja. Não gostamos de ultrapassar o horário, mas como eu queria falar sobre a graça e a importância da graça de Deus para as nossas vidas, eu não poderia deixar de encerrar essa minha apresentação, esse meu devocional, sem contar um episódio que registrei por conta de uma leitura que fiz num livro de um autor americano, um pastor americano chamado James Bryan Smith. E ele escreveu um interessante livro. O livro tem o título Experimentando o Profundo Amor de Deus. E ele logo na introdução relata um episódio bastante interessante que pode inclusive ajudar na nossa edificação. Ele conta que ele fazia uma trilha, estava andando, e já cansado, já no final da trilha, um jovem que passava dirigindo um carro ofereceu a ele uma carona. Ele entrou no carro e depois de um longo percurso e muita conversa, o rapaz que havia oferecido a carona disse para ele: provavelmente, disse o rapaz, eu deveria dizer a você que eu sou gay, disse o rapaz para ele. O caronista era um pastor, né? E esse pastor de nome James, o autor do livro, respondeu: provavelmente eu deveria dizer que eu sou cristão. E aí ficou aquele silêncio, quando o jovem motorista decidiu quebrar o silêncio e disse: olha, você quer sair do carro agora? Já que você sabe alguma coisa ao meu respeito,
E aquele pastor, talvez conservador, mas tocado pelo Espírito Santo, diz assim: olha, não, eu não quero sair, eu gostei da sua companhia, antes de saber isso que você me contou. Por que eu deveria mudar? Aí o motorista disse: eu imaginava que os cristãos odiassem os gays. E aí o pastor, o caronista, disse: eu pensei que os cristãos amassem a todos. Aí o motorista, o garoto, o rapaz, disse: eu achei que Deus odiasse os gays. Aí o pastor disse: pois eu acho que Deus é amor. Eu não conheço nenhum parâmetro restringindo esse amor. E o final da história é muito interessante, porque o James relata que ele sentiu vontade sim de falar, olha, como ele tinha sido educado e doutrinado, esse tipo de pecado vai levar para o inferno. Mas não, ele falou do amor de Deus. E ele disse: na verdade, as pessoas não vão para o inferno porque são ladrões, são gays, são mentirosos, são corruptos. As pessoas não vão para o inferno por isso. As pessoas vão para o inferno porque rejeitam a graça de Deus. E Deus tem bênçãos para você e graça para você hoje. Você possa sair abençoado. O pastor vai fazer as considerações finais, o grupo de louvor vai subir. Mas pense, a graça de Deus te alcançou hoje. Isso é motivo para celebrar a sua vida.